O My News Entrevista hoje é com Matheus Leitão e nós vamos falar do livro dele, Em Nome dos Pais. O livro está aqui na minha mão, o Matheus me avisou que está esgotado, mas em breve estará disponível novamente nas livrarias e também na internet. É uma discussão essencial para a gente entender o que aconteceu na ditadura militar e ele vai falar um pouco também da história dos pais dele, que está aqui retratado no livro, a Miriam Leitão e também o Marcelo Neto. Então fica com a gente para esse My News Entrevista muito especial. Matheus Leitão, muito obrigado pela gentileza de aceitar nosso convite. Eu queria, acho que a primeira pergunta que eu acho importante fazer é em que momento você sentiu necessidade de escrever esse livro? Porque a tua infância é sempre sendo confrontado com essa questão da ditadura, com expressões como tortura, enfim, perseguição, mas em que momento você falou, não, eu preciso, até para mim mesmo, para eu me entender como pessoa, escrever um livro e resgatar o que aconteceu com a minha mãe e com meu pai? Olha, essa foi uma coisa que foi sendo, construída ao longo do tempo dentro da minha vida pessoal, da minha personalidade, porque como eu sou filho de jornalistas e aos poucos eu sempre fui vivendo coisas relacionadas à redação, eu me tornei depois um jornalista, obviamente que eles tiveram influência nisso, mas eu, logo que entrei na profissão, eu fiz muitas reportagens sobre a ditadura militar. A ditadura militar que prendeu meus pais, Marcelo e Miriam, em 1972, dezembro de 1972, levaram eles para um quartel do Exército e os torturaram barbaramente junto com todo um grupo de militantes que resistiam ao regime ali no Espírito Santo, mas todos muito jovens, A maioria deles muito jovens, Minha mãe tinha 19 anos, estava grávida do meu irmão mais velho quando foi presa e torturada, e ela deu ciência aos seus torturadores de que estava grávida, e a resposta foi, isso não ameniza a sua situação aqui. Então, como eu ia fazendo várias reportagens sobre o regime, sobre a Guerrilha do Araguaia, eu fiz reportagens sobre descoberta de papéis que estavam escondidos da população brasileira, e que a própria presidente Dilma, depois que eu fiz a reportagem, mandou entregar para o Arquivo Nacional. Então, eram sempre muitas reportagens. Fiz uma reportagem, por exemplo, que encontrou um desaparecido político, Epaminondas, eu acabei encontrando ele, o corpo dele, no cemitério aqui de Brasília. Ele estava enterrado com um codinome que ele ganhou, que naquela época, quando você entrava na resistência ao regime, você ganhava um codinome e uma identidade falsa, E ele foi enterrado com essa identidade falsa no cemitério de Brasília, com uma grande investigação que durou muito tempo. Eu acabei descobrindo e tal, até a Comissão da Verdade, enfim, entregou os restos mortais para a família, me chamou para o evento e tal. Então era um trabalho que fazia parte da minha vida, mas de repente eu ficava achando que faltava alguma coisa, porque eu investigava todas essas histórias, eu fazia grandes trabalhos, gastava um tempo enorme da minha vida atrás de histórias do regime, e aí as respostas em relação à minha família eu não tinha. E para mim tem uma questão que é chave, Afonso, que é o seguinte: o Estado brasileiro deveria ter me respondido quem foram os torturadores dos meus pais. Não eu, como filho e jornalista, ter ido e descoberto quem eram esses torturadores, que é o que acontece no livro. Eu acabo, é um longo caminho, passa por várias questões, mas ao fim, o livro, entre outras coisas, revela o nome dos torturadores dos meus pais. E isso é, de fato, algo que eu precisava saber como pessoa, eu precisava entender, e precisava que isso fosse esclarecido de uma vez por todas para que eu pudesse seguir em frente. Muito interessante essa questão de que o Estado precisava dar resposta e não deu, Matheus? E você teve uma conjunção de que era jornalista, fez esse trabalho investigativo, mas quantos outros filhos de torturados pela ditadura militar não tiveram essa condição de poder correr atrás e entender o que se passou? A gente não vai longe, o próprio caso do Rubens Paiva, que teve muita notoriedade com Ainda Estou Aqui, é isso, não se sabe o nome, de quem torturou, nem onde está o corpo do Rubens Paiva, que infelizmente vai ser brutalmente assassinado pela ditadura militar. Então o Estado falhou em muitos pontos, Eu queria que você contasse um pouco da falha do Estado também ao te dar acesso às informações para você fazer teu livro. Você foi em Vitória, por exemplo, no quartel-general, onde sua mãe ficou e foi te negado o acesso. Conta pra gente um pouco isso. Tudo foi negado desde o início. No início, hoje eu sou muito grato ao Superior Tribunal Militar, mas no início eles não queriam que eu tivesse acesso aos documentos dos processos que meus pais responderam, que é um absurdo. O processo tinha sido arquivado em 1979,
Imagina eu não poder ter acesso a um arquivo que fala sobre os meus pais e tal. E no início foi tudo uma luta, sempre muito difícil. E o Estado brasileiro sempre dificultando. Isso nós estamos falando do Estado democrático, né? Nós já estávamos na democracia quando eu estou fazendo essa pesquisa. E muito me surpreende que todos os presidentes civis nunca tenham feito um esforço, vamos dizer assim, tiveram pequenos movimentos, né? Mas na minha opinião muito tímidos, né? Para que as pessoas tivessem acesso a todas as informações. Para você ter ideia, a Comissão Nacional da Verdade trouxe uma lista de torturadores. Bom, 2 dos torturadores dos meus pais não estavam nessa lista, estão aqui no livro. Ou seja, a apuração não é completa, né? Faltou muita coisa. Eu admito que foi um avanço, mas para mim é um avanço tímido. Admito que as comissões criadas foram um avanço, para mim é avanços tímidos. Comissão de anistia, comissão de mortes desaparecidos políticos. O Brasil precisava ter feito uma justiça de transição. E eu fui ao quartel onde meus pais foram presos e torturados, e hoje esse quartel, esse local onde eles foram torturados, que é o 38º Batalhão de Infantaria lá no Espírito Santo, um lugar, inclusive, muito bonito, porque fica ali na Bahia, enfim, tem um convento da Penha acima, tem uma montanha, né? E tem um forte do século XVII que continua lá, onde minha mãe ficou em isolamento nos primeiros dias. Esse lugar, porque o exército está sem dinheiro, virou um lugar onde que eles alugam para festas, formaturas, né? Agora, eu escrevi uma coluna recentemente na revista Veja, em choque, por quê? Porque fizeram um café no local onde meus pais foram torturados, né, e presos. Não faz sentido algum que aquele lugar não seja colocado como algo de memória, né? E foi construído um café lá dentro, tem um café. E eu, como filho de jornalista, pesquisador do regime, cheguei lá pedindo para entrar, e né, eu fui negado, o exército me negou a entrada, não só nesse local, mas também na Vila Militar, no Rio de Janeiro, onde meu pai ficou em isolamento. Meu pai é preso, levado para o 38º Batalhão Espírito Santo, mas depois é transferido para o Rio de Janeiro, né, sem a família ser avisada, né, e ele é colocado numa solitária, meu pai Marcelo Neto, onde ele fica 9 meses, com a luz ligada, sem saber se era dia, noite, o que estava acontecendo. Então a tortura continuou. Né? Não foi só ali no quartel, foi também na Vila Militar, mas nos 2 lugares eu pedi para ter acesso. Foi negado, mas num golpe de sorte, vamos dizer assim, eu acabei entrando, né, no 38º, porque estava tendo uma festa lá à noite, eu fui fazer mais uma gravação para o documentário, porque o livro também virou documentário. Sim. E eles me confundiram, né, com uma pessoa que estava indo para a festa. Então eu acabei entrando por caminhos tortuosos, nessa sorte, e cheguei lá, estava tendo uma festa. Festa onde? No local onde minha mãe tinha sido colocada em isolamento, e ao lado do prédio onde os 2, questão assim de 10 passos, onde os 2 foram barbaramente torturados, né? É sempre importante dizer, Afonso, minha mãe, né, tem aquela questão, foi colocada numa cela escura, nua, com uma cobra. Sempre importante registrar o tamanho da violência da ditadura, né, que aconteceu no Brasil, né? O meu pai foi barbaramente torturado durante dias, né, das formas mais perversas também, né? Mas eles sobreviveram, né? Eles sobreviveram, conseguiram a muito custo reconstruir a história dele, a vida. Rubens Paiva não teve essa oportunidade, né? E muitos são os desaparecidos políticos brasileiros, né, que se precisa responder. O Estado brasileiro fala que são 434 mortos desaparecidos políticos, mas esse número, para mim, ele não é real. Tem 8 mil indígenas que foram mortos na ditadura e que seus corpos também foram ocultados. Na minha opinião, a ditadura brasileira matou quase 9 mil pessoas, se nós formos contar também os ribeirinhos. Então, a história toda, ela é, no Brasil, contada de uma forma a amenizar o que de fato aconteceu. E isso, a raiz disso está nessa questão de que todos os países que passaram por regime de exceção fizeram uma justiça de transição, que é essa justiça de punir aqueles agentes do Estado que violaram direitos humanos, né? E tem crimes que são permanentes. Por exemplo, a ocultação de cadáver, né? A tortura é um crime imprescritível. Então, o Brasil resolveu seguir por um caminho que nenhum outro país seguiu. E é um fenômeno único, que é esse, de uma anistia que foi criada ali, né, em 79, com a ditadura no poder, e com o intuito da ditadura de, né, vamos dizer assim, preservar os seus torturadores, evitar que eles fossem punidos. E esse é um grande erro
que nos levou ao 8 de janeiro e nos levou à extrema-direita, com o bolsonarismo e Jair Bolsonaro chegando no poder. É uma coisa muito complicada, né, Matheus? Porque o Brasil passa por um revisionismo histórico constante. Fala assim, no Brasil até o passado é incerto. Nessa questão da ditadura militar, infelizmente, até pelos números que são subestimados e tudo, tem que falar, foi uma dita branda. E aí você fala aqui, por exemplo, da tortura, é tudo tão duro e triste de ouvir, mas é importante esse relato, por mais duro que seja, para falar, não foi branda em forma alguma, foi uma ditadura cruel, que exterminou, matou, ocultou cadáver. Então, assim, a gente precisa, e você, por exemplo, que teve os pais torturados, levantar essa voz, dizer, foi uma ditadura muito cruel que a gente viveu no Brasil, não quer mais isso. Você também sente um medo de que esse revisionismo possa colocar na mente das novas gerações que não foi tão grave o que foi uma atrocidade que vivemos? Me preocupa muito o futuro do Brasil, depois, especialmente, de ver que os governos civis, os presidentes civis, tendo oportunidade, não fizeram o dever de casa em relação a esse tema específico. E nós estamos falando de um sociólogo que foi para o exílio, nós estamos falando de um líder operário que acabou preso também na ditadura e de uma mulher que foi barbaramente torturada durante 21 dias. Né? As forças militares, né, elas sempre, de alguma forma no Brasil, isso desde a República, desde o início da República, estavam sempre envolvidos em tentativas de golpe, né? E a gente viu várias delas, tem várias histórias. Outro dia eu escrevi um artigo que tem lá uma cronologia das tentativas de golpe. E nós vimos o que aconteceu no 8 de janeiro, né? Na minha opinião, o Jair Bolsonaro, ele que sempre defendeu a tortura e defendeu a ditadura militar, ele nasce desse terreno movediço que nós mesmos construímos. Nós não soubemos passar de uma ditadura para uma democracia. E houve erros, inclusive, desses presidentes civis, na minha opinião, que fizeram esses pequenos avanços, eu disse. Mas me preocupa sobre o futuro, né? Eu tenho 2 filhos, Mariana e Daniel, eles vão continuar aí depois que eu não tiver mais. E eles também vimos agora, né, uma tentativa de golpe, a primeira tentativa de golpe, envolvendo militares, que estão sempre envolvidos, no 8 de janeiro, né? Então, assim, é de fato assustador em alguns aspectos saber que, como o Brasil não fez o dever de casa, talvez isso seja parte contínua nossa, vai continuar na nossa história. Há uma esperança aqui que esse julgamento agora, né, que envolve militares, que esses militares possam ser punidos, mas isso não apaga, eu até escrevi uma coluna, não apaga o que aconteceu em 64 e a impunibilidade de 64, e dos criminosos de 64, e 65, e 66, até 70 e até 85, quando acaba a ditadura, né? Mas é importante também falar, Afonso, que meu livro, ele não é só essa... Porque assim, as pessoas acham que talvez eu tenha feito um revanchismo. Minha conversa com eles foi de diálogo, né? Quando eu chego na frente do torturador dos meus pais, eu estou ali para ver se ele repensou. Eu não fui lá para dar um soco na cara dele, eu fui lá para conversar tanto tempo depois, entender, você mudou sua opinião, não mudou sua opinião, como você vê os fatos com distanciamento e tal. E não mudaram de opinião. E não mudaram, ao contrário, estavam super empoderados com o surgimento ali do bolsonarismo que ia surgindo aos poucos, e naquele momento, né, o Jutaí fala que a primeira vez que ele percebeu que havia um movimento que estava nascendo, que se juntava com os evangélicos, assim, o bolsonarismo com os evangélicos, foi lendo meu livro. Porque ali não se falava muito ainda, não estava muito claro, mas a minha apuração, como fui atrás dessas pessoas que estavam envolvidas lá atrás com os crimes, eles já se sentiam empoderados pelo discurso de Jair Bolsonaro, que nós não dávamos muita atenção. É verdade. Então, eles estavam empoderadíssimos, assim, em falar, não faria nada diferente, isso na minha frente. Então, é uma situação. Mas o livro também conta uma história. O livro tem muita história bonita, história de amor, porque o encontro dos meus pais, né, naquele movimento estudantil, né, tem o casamento deles, que é feito... Eles estavam presos, o exército... permitiu que eles se casassem. Na verdade estavam com medo, porque minha mãe estava grávida, de que isso virasse um problema, né? Então eles permitiram o casamento, mas foi uma grande, vamos dizer assim, operação militar para levar aqueles 2 perigosos subversivos que nunca tinham pego em armas para lutar contra a ditadura,
mas foram levados para o casamento e tal, e minha mãe grávida, minha mãe que espera o meu pai no altar, porque ela já tinha saído da prisão, meu pai ainda estava, ela tinha acabado de conseguir o relaxamento da prisão, mas então conta uma história de amor, conta a história de uma geração, né? Conta a história de jovens que tinha um ideal também, né? E muito novos, claro. Resolveram colocar a vida em risco pela democracia brasileira, porque essa narrativa que se construiu, né, de que os militares salvaram a democracia brasileira, que foi a narrativa mentirosa do golpe de 64, salvaram do comunismo e tal, ela é uma mentira, assim, talvez a maior mentira contada, né, no país, porque 64 o João Goulart era um trabalhista, um homem que de comunista não tinha muito, quase nada, e não havia um risco, assim, como foi colocado. Tinha tido outros cargos, ele foi ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, sim, né? Era alguém conhecido da política brasileira. Sim, não era um radical, né? Não era um radical, e eles inventaram, vamos dizer assim, a fake news, era a fake news do tempo, né? Sim. Que hoje eles usam muito, a extrema-direita, né? Mas eles inventaram essa fake news, deram um golpe de Estado dizendo que iam devolver o poder, ficaram 21 anos, essa é a verdade, ficaram 21 anos sombrios para a história do país, fecharam o Congresso Nacional, trocaram o ministro do Supremo. Olha como a gente está falando de coisas que poderiam ter sido repetidas se o golpe de agora tivesse acontecido, porque o que eles mais defendem é isso, aumentar o número de ministros do Supremo. Isso até sem golpe corre o risco. A gente entrevistou aqui no My News a Soraya Tronic, senadora. Ela relata um encontro que ela teve com o Bolsonaro no Palácio do Planalto, quando ela ainda era alinhada ao Bolsonaro, bem no iniciozinho. Ele falava: Soraya, a gente vai precisar aumentar o número de ministros do Supremo, tem que mudar essa composição. Então ele até tentou, pelo menos pensou em fazer isso. Quer dizer, voltando ao que a ditadura também fez, mexer na composição do Supremo. Mexeu, trocou ministros, né, e caçou opositores, né, tirou eles do parlamento e transformou a tortura numa política de Estado, né? Eu nasci em 1977, naquele ano teve o pacote de abril, né, e o Congresso foi fechado, né? E era um momento de tensão. Tensão por quê? Porque começava a ter uma possibilidade da linha dura. A linha dura estava começando a perder forças, né? E uma ala mais considerada moderada, mas é difícil falar nesses termos se estamos falando de um regime que era ditatorial e que ainda matava e torturava pessoas, mas era o péssimo e o muito ruim. E acaba que a ala, vamos dizer assim, mais dura e mais perversa ali, que defendia que tinha que continuar matando e torturando e seguir, vamos dizer assim, voltar para aquele momento ali pior entre 72 e 74, acabou perdendo. Mas a ditadura continuou sendo terrível até 1975. Que é a linha dura do regime, né? Que teve, por exemplo, como um nome o Silvio Frota, que teve como ajudante de ordens o Heleno, só para mostrar que as coisas vão meio que se conectando, né? É como uma coisa mal resolvida vai desencadeando em outros problemas que a gente fica sempre preocupado se pode acontecer de novo, né? E quando isso vai acontecer. Matheus, sobre o seu livro, uma coisa interessante de dizer, ele já virou peça de teatro, já virou documentário e tá para virar um filme, é isso? Conta pra gente. Tá para virar um filme, a Maria Adelaide do Amaral terminou o roteiro, né? A produtora dos Barreto, né? Que é uma produtora que fez filmes históricos, né? A LC Barreto, do Barretão, que para mim é um dos grandes cineastas do Brasil. Eles compraram os direitos do livro, o Bruno Barreto vai ser o diretor, que fez Dona Flor e seus dois maridos, que é isso, companheiro, né? E eles estão nesse processo, né? O roteiro acabou, e aí vai começar a parte de produção, né? Que é um longo processo. A gente não sabe exatamente quando fica pronto, mas a ideia deles, né? Que estão fazendo o projeto, é que seja filme, de cinema mesmo. Não nada para, vamos dizer, streaming, né? Então é uma coisa de colocar nos cinemas e tentar mostrar um pouco, né? Porque tem uma questão, Afonso, que eu acho que é muito importante sobre a história ali dos meus pais, que é essa, assim, porque tem essa discussão, né? Tem uma ala da resistência ao regime que em determinado momento, com o Congresso fechado, a imprensa censurada,
os seus líderes caçados, né? A tortura rolando solta com os seus colegas que estavam presos, que resolveu pegar em armas para lutar contra a ditadura, né? E de fato foi uma reação à violência do regime, e não o contrário, como a direita e a extrema-direita tenta colocar hoje. Mas existe um grupo, e eu não estou julgando quem pegou em armas para lutar contra a ditadura, não. Eu não estava lá. Se eu estivesse, eu não sei de que lado eu ficaria. Com certeza, ficaria contra essa ditadura. Mas não sei se de forma pacífica, como o Partidão defendia. Mas também tinham jovens. Meus pais eram jovens, né? Estavam na faculdade. Eles não tiveram nem tempo de pegar em armas mesmo. Então, e eles foram barbaramente torturados, sabe? Então, assim, a resistência pacífica, ela foi... ao regime também foi brutalmente violentada. O Rubens Paiva não pegou em armas, ele estava trocando correspondência, levando correspondência daqui para ali. Era essa a participação. Era um ex-deputado, foi pego em casa na frente dos filhos, levado e morto de uma forma cruel, que é os relatos que se tem, que a gente não tem certeza, que é um absurdo que não tenha. Absurdo. É um absurdo que a gente não saiba quem foi que matou Vladimir Herzog daquela forma e tentou forjar o suicídio, né? Por quê? Porque se você for ver, ele era um jornalista ali que também não fez uma resistência armada. Sim. Eu não estou justificando torturar quem fez resistência armada. Claro. Eu não estou nem condenando, mas estou falando assim, é importante... Se até os que não fizeram foram torturados, pensa os outros. E ele era um diretor da TV Cultura, ali, um jornalista, ele era do Partidão, e ele se apresentou, porque eles foram lá e falou, posso ir amanhã? Pode. Se apresentou e deu no que deu. Né? Isso sem falar, enfim, Jedson Luiz, estudante, e a gente foi vendo, né, a forma como os indígenas foram, né, algumas etnias foram completamente dizimadas. Muito importante. No regime militar. Sim. E ninguém computa eles como seres humanos, né, nessa lista de desaparecidos e mortos do regime. Então, tudo isso é uma coisa que chama muita atenção sobre como o Brasil lida com seus fatos históricos, né? Se a gente for pegar lá, período da escravização, né? Para mim, é a mesma forma, né? Quando o país age da mesma forma, né? Tentando esquecer, fingir que não aconteceu, né? Nunca trazendo a memória e nunca assumindo a violência do Estado da forma como foi. Então, assim, hoje a gente vê, né? Eu tenho... obviamente, orgulho do trabalho que eu fiz, que não foi fácil, durou 13 anos você encontrar os torturadores com o Estado todo, mesmo no Estado democrático, não querendo te dar as informações, não te dando, isso foi antes da lei de acesso à informação, a gente vê o tanto que o Brasil precisava mudar esse histórico de não... punição. Não punição, né? e de entendimento de que é importante que a justiça de transição, que a gente conte essas histórias de uma forma mais ampla. Museus, a gente não tem um museu, né? Da democracia. Um grande museu sobre a violência contra o povo negro, né, nesse país que continua até hoje, desde o período lá de trás, país, né, que fez todos aqueles horrores na escravização da população negra e continua fazendo com a violência policial hoje, por exemplo, no estado de São Paulo. Então é isso, acho que o Brasil tem um histórico de não... enfrentar os problemas históricos, né? E colocar isso a público, mostrar isso para o público para que nunca mais aconteça, para que não se repita e para que a gente não corra o risco de perder essa coisa tão importante para nós, que é a nossa jovem democracia. Matheus, nossa conversa está maravilhosa, a gente precisa encaminhar para o encerramento, mas eu queria te falar de uma parte boa dessa história, tem várias partes boas, que é uma coisa bem recente, que é a sua mãe, Miriam Leitão, foi eleita para a Academia Brasileira de Letras, quer dizer, essa grande jornalista de economia, que todos nós jornalistas nos esperamos nela, e enfim, um grande nome, mineira também, importante esse registro, como eu, e a Miriam Leitão eleita para a Academia Brasileira de Letras, depois de ter sido torturada na ditadura, tal. Existe algum tipo de reparação nesse sentido? É o reconhecimento, pelo menos, de uma instância tão importante como a ABL, de que a Miriam Leitão é um grande nome, como você falou, ela conseguiu reconstruir a vida, mesmo depois desse trauma ainda muito jovem, né? Olha, eu vejo não como uma reparação, vejo mais como uma coroação de uma trajetória longa, né? Ela lutou pela democracia, tão jovem. Sim.
Depois, ela fez um trabalho muito importante como jornalista a vida toda. Ela tem uma trajetória como jornalista importante, né? Passando por grandes veículos, dando importantes furos. Posso lembrar de alguns, por exemplo, o Fernando Henrique disse para ela numa entrevista que tinha fumado maconha e não tragado. Ele perdeu a prefeitura de São Paulo para Jânio Quadros, numa entrevista que ele deu para ela. Mas são inúmeros furos que ela deu, são furos históricos. Ela é uma jornalista multimídia, né, chamada Multimídia. Ela foi a primeira jornalista que foi para esse caminho. Mas eu acho que sim, ela virou escritora, né, em determinado momento da vida dela, já mais tarde, e ela, nesse trabalho dela, já como uma pessoa da literatura, ela fez um trabalho muito importante também, porque não era só a jornalista que todo mundo conhece, todo mundo está acostumado a ver na televisão, está acostumado a ouvir no rádio, ou ler as coisas que ela escreve no jornal. Ali era a escritora que surgia, né? E a escritora fez uma trajetória também brilhante, que é incrível, porque ela já, logo no início da sua carreira como escritora, ganhou 2 jabutis, né? Livro-reportagem e livro do ano, com Saga Brasileira. E ela tem vários livros publicados, infantos juvenis, né, infantis, e tem até romance, né, que é um romance muito, muito bonito, que passa, inclusive, um período dele na ditadura e outra parte no período da escravidão. Então, eu estou extremamente orgulhoso de... Estava com ela na hora que ela recebeu a notícia, eram poucas pessoas ali, e receber essa notícia, ver ela, né, chegar nesse lugar, né, eu acho que para nós que sabemos, porque a gente testemunhou dentro de casa, né, é diferente, né, as pessoas que estão vendo de fora, né, e a gente viu todo o esforço dela desde sempre, criando 2 filhos ali, naquela foi um longo caminho que eu sou testemunha ocular, né, agora, sou testemunha ocular dessa história, e eu acho que, assim, ela tem um importante tão grande para mim, que eu passei 13 anos da minha vida escrevendo um livro sobre ela e meu pai, que revelou, acho que, quem foram aqueles que fizeram ela passar pelo pior momento que ela passou na vida dela, já tão jovem e grávida do meu irmão mais velho. Sobre o livro, você avisou para ela, mãe, eu vou fazer esse livro, e ela foi acompanhando, ela só quis saber no final. Como é que foi esse processo? Eles acompanharam, eles perceberam, faziam perguntas, daqui a pouco eles estavam, mas o que você está querendo fazer? Eu falei, acho que eu vou talvez escrever um livro, né? Estou pensando e tal, mas havia uma discussão na época, né, Afonso, se eu poderia escrever o livro, porque a gente tem que ter um distanciamento, tem regras, jornalista de distanciamento, né, emocional da história, e eu estou indo atrás dos torturadores dos meus pais, como assim? Alguns colegas até, que são amigos nossos, ficavam, poxa, será que você pode fazer? Mas eu fui estudar na Universidade de Berkeley e lá estava nascendo um novo conceito chamado autojornalismo, né? Que é o self-journalism, e lá essa história de você contar na primeira pessoa, mesmo que você esteja envolvido emocionalmente, isso que traz a riqueza, né, para a história. Mas minha mãe, quando eu escrevi o livro, né, eu mandei para ela, obviamente terminei, falei, não vou mudar nada, mandei para ela, para o meu pai. Meu pai me mandou uma mensagem super carinhosa e ela escreveu uma poesia. Eu não sei se você já viu essa poesia. Eu posso tentar achar aqui para ler para você, porque eu acho que ela Você conseguiu inserir ela no livro? Consegui, deu tempo, mas foi assim uma sorte, porque parem as máquinas. Quase teve um parem as máquinas. Tá aqui, chama... Posso ler? Claro, por favor. Olhar no tempo. Olhei para o mar aquele dia e não vi, mas queria ter visto. Seu olhar compassivo atravessando o tempo e me acolhendo. Errei, talvez demasiado, mas seu olhar, através da vida não nascida, do tempo ainda por existir, me diria que eu acertara ao errar tão perigosamente. Lancei sobre o mar da pequena praia um olhar desolado, como quem joga uma garrafa ao oceano. Ela atravessou com o meu recado o cruzamento dos tempos e chegou às suas mãos. Quando nem eu mais entendia meus atos, seu olhar traz de volta o meu retrato em preto e branco. Eu, perdida e angustiada, cabelos em desalinho. Queria apenas dizer que faria o meu caminho à minha maneira. A praia era uma pequena abertura, uma janela estreita para espreitar o mundo. O mundo! Ele era vasto e verde. Era trágico e belo, com uma paisagem perfeita depois do despenhadeiro. Eu quis andar sobre as águas e assim me afastar do que me aprisionava.
Perdi todo o peso que tinha para ficar leve como pluma e o mar me levar. Queria boiar, obediente às ondulações das águas até um ponto onde houvesse de novo terra firme. Mesmo assim, fiquei estática, com os pés afundando na areia, prisioneira naquele ponto fixo, onde fui condenada a ficar. Se ao menos eu tivesse visto o seu olhar compassivo atravessando o oceano e o calendário, eu em paz esperaria o dia depois daquele dia. Maravilhoso, maravilhoso. É de arrepiar, estou totalmente arrepiado. Porque é como ela consegue também, com a poesia, trazer uma beleza para um momento extremamente traumático, né? Mas Sim, é lindíssimo, né, o poema. Lindíssimo. Viva Miriam Leitão, viva Matheus Leitão, viva Marcelo Neto, viva todos que fizeram de um sofrimento indescritível uma forma de conscientizar as pessoas, que foi o teu livro também, você falou, ele tem um lirismo pelo o casal apaixonado tal, e tem também o que precisa ser mostrado de um momento cruel que a gente viu. Matheus, muito obrigado pela gentileza de aceitar nosso convite para esse My News Entrevista, foi muito especial, agradeço imensamente. Eu que agradeço, é sempre muito bom estar ao seu lado aqui, Afonso, e no My News, é maravilhoso. Muito obrigado. E nós nos vemos na programação do My News, você compartilha a nossa conversa com mais e mais pessoas e em breve a gente se encontra. Tchau, tchau.